Olá, amigos da TV Câmara Caxias. É um prazer estar adentrando na sua residência, no seu trabalho, aonde quer que esteja, nesta sintonia, aqui na NET, canal 16, TV Câmara Caxias do Sul, trazendo o Cidadania desta semana. Reflexões para assuntos que dizem respeito à sua vida cotidiana. Cidadania faz parte do processo de globalização do instrumento de formação humana. O que queremos dizer é que este espaço está aberto também para a sua participação e a construção de dias melhores para a Grande Caxias do Sul e a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Ter você com a gente significa estar aberto ao diálogo, como acontece aqui neste painel, com diferentes debatedores que discutem assuntos focados no progresso, nos direitos do consumidor e também em muitas questões envolvendo as leis. Agora, eu lhe pergunto, direitos do consumidor têm a ver com cidadania? Muito. É o que vamos discutir hoje no programa, trazendo alguns debatedores para nos falar sobre o que prevê os direitos do consumidor e, além disso, se de fato está existindo o fato da fiscalização, principalmente aos direitos desse consumidor. Por isso, nós estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do PROCON Caxias, Luiz Fernando Orno, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, e também o vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Abrelino Dal Bosco. Você também pode participar enviando sua sugestão de tema para este painel através do imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Nós teremos o maior prazer de levar a sua sugestão como assunto do nosso debate. Eu começaria, no início do programa de hoje, perguntando aos nossos debatedores o que de fato tem sido um problema voltado ao consumidor. E de imediato, as palavras iniciais do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. Rudimar, o principal problema que afeta dentro dos direitos de um consumidor, mas de um agricultor que precisa de muitos atos para se envolver na venda de seus produtos, na comercialização e também no dia a dia da administração de suas propriedades. Ainda a telefonia está causando muita dor de cabeça aos nossos agricultores. É um prazer tê-lo aqui. Com certeza, realmente ainda é um problema muito sério que nós temos exigências novas, questão de nota fiscal eletrônica, além da telefonia nós temos o problema da acessibilidade à internet, ainda o problema é significativo no nosso interior, dificulta realmente ao agricultor essa falta de sinal de celular como acessibilidade à internet. O que é muito importante também é desenvolver um raciocínio de que fato para onde podemos caminhar na resolução dessas iniciativas. Quero também saudar o vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Abrelino Dal Bosco. Seu Abrelino, a questão e situação envolvendo a própria telefonia, que já foi citado aqui, mas acima de tudo, a questão dos golpes envolvendo muitos aposentados e pensionistas e os créditos de financeiras, que também vem sendo um debate muito amplo em relação aos direitos do consumidor. O que tem acontecido tem preocupado muito? Na verdade, a grande maioria das financeiras, elas aplicam o golpe insistindo para que seja feito, eles não deixam nem o idoso falar. Em Caxias, nós temos hoje 53 mil idosos. Então, por isso que Caxias é procurada de abrir mais uma financeira pelo número de idosos que há em Caxias. Então, a nossa Associação dos Aposentados orienta que todo aquele que realmente precisa, que ele procure o banco que ele recebe o seu benefício. É o caminho melhor, porque banca de esquina é o golpe das financeiras. E se caso forem envolvidos, que procurem o PROCON.
Bom, se falamos em PROCON, está aqui com a gente o coordenador do PROCON Caxias, Luiz Fernando Horn. É um assunto preocupante, Horn, e o PROCON tem lidado com diversas situações e tem feito a sua parte no intuito de conservar o que está previsto na lei, que é a defesa do direito do consumidor. Qual é a análise inicial? Claro que aqui temos 2 cases, né, 2 finalidades, mas existem muitas outras ações que hoje vêm dentre as reclamações do PROCON. Quais delas, e se a gente pode apontar inicialmente em um termo de raciocínio ideológico, de ordem, de importância, quais são as principais reclamações hoje no PROCON e como o PROCON tem desenvolvido essa questão de fiscalização também junto a diferentes setores da sociedade, não é? Pois bem, não é coincidência que nós estamos aqui hoje com 2 temas, que é justamente golpes financeiros e mapeamento ou cobertura de sinal móvel, e agora também agregado à cobertura da internet, justamente coincidindo com os 2 assuntos que mais há reclamação no PROCON. Nós temos há anos as telefonias, as operadoras de telefonia e também os bancos sendo os mais reclamados. E agora, digamos assim, de uns tempos para cá, essas 2 temáticas batendo a nossa porta corriqueiramente. Ou seja, se não é o golpe financeiro que o aposentado sofre, é o agricultor ou o morador, enfim, que não tem cobertura, e não apenas na área rural, também aqui nas imediações da cidade. Então, para nós, são 2 assuntos extremamente custosos, caros ao consumidor, porque as demandas são sempre repetitivas, mas isso reflete, digamos assim, os 2 segmentos mais reclamados, ou seja, bancos financeiros e, no caso, as operadoras de telefonia. Nesses 2 aspectos, o PROCON não está se omitindo. Desde o ano passado, nós estabelecemos quais seriam as ações a serem desenvolvidas nesses 2 campos. Pois bem, começando no que diz respeito aos idosos, a qual nós consideramos mais vulnerável do que o consumidor em geral, porque há muitas carências, há muitas deficiências, e se a gente considerar também todo esse universo tecnológico, isso é uma injustiça com o nosso consumidor idoso, a forma como ele é hoje abordado para simplesmente tomada de empréstimos. E aí, no caso, um sistema financeiro nacional aferir lucros na casa de bilhões a custo dessas pessoas, a qual o resultado final é desastroso. São famílias, para não dizer apenas os idosos, porque eles também estão inseridos em um contexto familiar maior, são famílias que estão sendo penalizadas por inteiro, porque a saúde financeira é tão importante quanto outros tipos de saúde, certo? E com isso, nós temos aí uma situação de aviltamento às pessoas, aos seus direitos humanos, porque, na verdade, não é só o direito do consumidor que está sendo atacado nesse caso. Bom, especificamente nesse ponto, de outubro do ano passado para cá, outubro, mês do idoso, nós, junto com o Conselho Municipal do Idoso, o Ministério Público Estadual, decidimos e promovemos uma campanha de divulgação sobre esses golpes financeiros, porque é assim que o PROCON tem entendido essa prática nos últimos tempos. Afinal, não é admissível que para que funcionários de financeiras cumpram metas, eles inventem histórias como se fosse um estelionatário de rua. Isso não é admissível de um sistema financeiro que deveria, acima de tudo, transmitir confiança a essas pessoas. Então, de lá para cá, nós recebemos reiteradas reclamações de inúmeras financeiras ligadas a inúmeros bancos. E recentemente, como resultado dessa primeira leva de ações, nós fizemos uma audiência pública aqui junto ao plenário do Fórum em Caxias do Sul, determinamos o comparecimento de mais de 200 instituições financeiras, estivemos lá com a casa cheia, convidamos inúmeras entidades que se fizeram presentes para que uma audiência pública, mas de caráter técnico, fosse promovida. E ali nós ouvimos os testemunhos de idosos que sofreram literalmente golpes, ouvimos os dados da CDL no que diz respeito à composição de endividamento hoje das pessoas, desse segmento. Deixamos bem claro, então, quais são as ações do PROCON que estariam sendo tomadas na sequência e as até então tomadas. E, nesse sentido, mais de R$600 mil de multas foram aplicadas naquela semana da audiência pública, apenas e tão somente a primeira leva de ações que foram julgadas. E agora, recentemente, como foi
publicizado na audiência, certo? A verificação e varredura de todas as financeiras na cidade, que culminou, inclusive, na suspensão de comercialização de pelo menos uma delas. E especificamente no que diz respeito à cobertura, estamos aí em conversas diretas com o Ministério Público Federal, porque envolve uma Agência Nacional de Telecomunicações, assim como de um lado é o Banco Central que deveria atuar, sim, do outro é a Agência Nacional de Telecomunicações que deveria responder, e não necessariamente estamos nós aqui, locais, tentando solucionar problemas onde eles lá na raiz devem responder. Hoje, quais os números do PROCON para denúncias e, enfim, para se entrar em contato? Claro. Tradicionalmente, nós temos já há muitos anos o 151. Mas ele funciona no mesmo horário do atendimento presencial, ou seja, das 10 às 15 horas, sem intervalo ao meio-dia. Mas ele não é o mais adequado, a gente sempre orienta. Dúvidas maiores, mais complexas, ele é para atendimentos rápidos, dúvidas rápidas, inclusive questão dos documentos que serão necessários para levar até o PROCON. Já o atendimento presencial, esse, como eu disse antes, das 10 às 15, sem fechar ao meio-dia, ele é por agendamento. Então as pessoas vão chegando lá, elas vão sendo marcadas seus horários, elas vão retornando e vão trazendo também já seus documentos. Mas é o indicado, por exemplo, para os idosos. E aí me permite até revelar uma novidade. Nós estreamos, a partir dessa audiência pública realizada há poucos dias, um guichê especializado no atendimento ao idoso em matéria financeira, mas não com aquele propósito de já receber o problema, e sim de prevenir. Então nós convidamos aos nossos idosos que antes de assinarem qualquer documento em qualquer instituição financeira, que nos procure, que traga esse contrato para que a gente possa analisar. E lá vai acontecer o que vem acontecendo. Mas senhor, o senhor vai receber R$800 para ter que pagar R$8.000 a perder de vista, comprometendo a sua aposentadoria? Sim, porque essa é a realidade. Fora isso, nós temos também o atendimento à distância, por meio eletrônico, ou seja, através do site da Prefeitura, basta clicar lá, desde março do ano passado. E não divulgamos ainda, porque lá a base é nacional, mas queremos trazer também os nossos lojistas aqui locais e estamos trabalhando nisso. E aí nós vamos divulgar. Com certeza. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias o Cidadania, seu painel que todas as semanas está trazendo assuntos do seu interesse para o debate da comunidade caxiense. Nós faremos uma pausa e, na sequência, voltaremos com muito mais. Fique com a gente. As sessões ordinárias podem ser consideradas o ponto alto do exercício do Legislativo. É nesse espaço que os vereadores se reúnem para discutir projetos e assuntos de relevância para o município. Elas ocorrem nas terças, quartas e quintas, a partir das 8h30. E você pode acompanhar diretamente aqui do plenário Nadir Rossetti ou pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Estamos de volta com o Cidadania da TV Câmara Caxias. Muito obrigado pela sua audiência. Os assuntos em debate pelo canal 16. TV Câmara Caxias, agradecendo sempre pela sua audiência. Hoje discutindo os direitos do consumidor. Muitos são os direitos do consumidor. Você já procurou saber mais sobre isso? Foi lesado? Está sendo lesado? É sempre muito importante procurar essa ajuda. E por isso, nós estamos recebendo o coordenador do PROCON Caxias, Luiz Fernando Horn, também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, e ainda a participação do vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, o senhor Abrelino Dal Bosco. No primeiro bloco, a gente salientou a importância do PROCON e do seu trabalho na relação de defesa do consumidor, mas não de um consumidor que seja do nosso somente interior, mas do centro da cidade, dos aglomerados, e, enfim, de todas as áreas que dizem respeito a essa própria defesa. E vimos que a telefonia e os golpes de financeiras a idosos, principalmente, têm acontecido mediante tantas outras reclamações que chegam até o PROCON.
Rudimar Menegotto, os trabalhadores rurais têm se queixado muito porque também dependem da comercialização e venda de produtos. E quando você fala em telefonia, diz respeito não só a uma questão que não é de segurança apenas, porque podemos trazer outro dado que é de segurança. Às vezes o telefone é o único contato com a área de segurança e tem acontecido muitos assaltos ao interior de Caxias do Sul, mas também o telefone é o contato de comercialização e Caxias do Sul tem esse grande poder como o maior produtor de hortifruti grangeiros do estado do Rio Grande do Sul para a comercialização, inclusive com outros estados, e há um relacionamento comercial muito intenso que depende desse contato. Rudimar, os agricultores já perderam a paciência com as telefonias? Quase. Quase. Acho que dá para se dizer quase. Realmente é um problema ainda muito grande. Claro, nós tivemos a região de Criúva, que ela foi atendida, parte da região da Criúva, porque é um distrito grande, mas realmente existem muitos espaços de sombra ainda. E como você falou, hoje um telefone ele não é mais um conforto, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, a necessidade da comercialização, enfim, hoje a questão do próprio acesso à internet, de você poder emitir, já 2 vezes o Estado prorroga a nota fiscal eletrônica por falta de acessibilidade. Então, agora em 2020, mas 2020 já está chegando aí, e o problema não vai praticamente ser resolvido. Então, nós temos uma grande deficiência de sinal de celular, a questão da internet hoje, a comercialização para fora do estado, há uma exigência dos supermercados, por exemplo, como Caxias do Sul é o maior produtor de hortifruti grangeiros, muito produto é vendido para fora do estado, por cento do país. E há uma exigência de nota fiscal eletrônica. Nós temos a questão dos integrados hoje, que eles precisam emitir nota fiscal eletrônica. Então, o problema ainda é muito sério. Claro, não pode dizer, perde a paciência porque nós estamos em 2018 e ainda essa solução acabou não beneficiando os nossos agricultores. A esperança é que realmente se resolva, mas e não é só lá naqueles lugares mais distantes. Eu, por exemplo, moro em uma região próxima à cidade, aqui, que é a Sexta Légua, eu tenho que ir no quarto para fazer uma ligação. Só no meu quarto funciona o telefone. Então, esse é o problema. O problema ainda é muito grande. A questão da própria segurança, do aviso, realmente é importante. Então, hoje, ele é uma ferramenta muito importante de trabalho. O agricultor tendo um telefone com sinal, onde dentro da própria propriedade ele tenha sinal, pelo menos numa área, se não é total, porque a gente sabe que nós temos uma situação que os nossos terrenos são muito acidentados, às vezes não possibilita isso, mas pelo menos que tenha alguma parte que o celular tenha sinal, mas isso realmente é muito difícil. Nós temos, inclusive, parceria com operadores de celular e nós fornecemos linha para os associados do sindicato, mas tem muito associado que praticamente ele não consegue ele busca essa linha de celular praticamente para quando ele sai, porque quando ele está lá na propriedade, o sinal não existe para ele buscar uma ligação, enfim, resolver um problema dele. Então, realmente, a dificuldade ainda existe, a gente esperava que logo fosse resolvida, mas isso mostrou na própria prorrogação da nota fiscal eletrônica que realmente ainda falta muito para ser feito, para resolver essa situação da telefonia. E depois nós temos outro problema. A telefonia fixa hoje, ela está tendo sérios problemas no interior por causa da distância, da manutenção em si, pelos temporais que ocorreram, enfim, aí é difícil manter, as próprias operadoras consideram muito difícil manter, então teria uma solução da telefonia móvel que é sem fio, que facilita, não tem tanta manutenção, só que ainda há muita deficiência e realmente a necessidade do nosso agricultor é cada vez maior, enfim, ao sinal de celular e também ao acesso à internet. O problema é que no momento da venda, né, dessas operadoras, há um consentimento das operadoras de que se prestará um serviço, né, atuante e, de fato, que funcione.
né? Mas o que acontece é que, como o presidente comentou, não se tem essa cobertura exatamente. Senhor Aurelino Dal Bosco, os aposentados também têm uma dificuldade, claro, pensionistas, pela questão da própria idade. É uma questão natural, como sobrevivência de todos nós humanos, de que com a tendência de todos os anos que possuímos, e graças a Deus que tenhamos saúde, mas acima de tudo, já se tem também uma certa fixação de que o nosso aposentado, o nosso idoso, ele já não tem a mesma agilidade de anos anteriores. E tem um outro problema que acaba acontecendo, que não é só com as empresas de crédito, mas na própria rua, né? Em meio a pessoas que se usam disso, acabam passando golpes aos aposentados e principalmente em frente a instituições financeiras. Realmente, aquilo que você coloca vem acontecendo e precisa de uma intervenção assim, imediata, digo eu, porque o idoso não pode esperar, ele é para ontem. Quanto aos golpes, principalmente, mas eu queria focar também de novo sobre os golpes. O que precisamos é que o Banco Central mude, o governo mude a lei, porque hoje você faz o empréstimo, digo assim, quem mora aqui em Caxias, que está ouvindo, faz um empréstimo na região de Nossa Senhora de Lourdes e vai no banco em São Pellegrino, faz outro, vai em outro extremo da cidade. Tudo é possível, tudo acontece e quem fica empenhado é a pessoa que faz o empréstimo, é o idoso. Não existe um cruzamento de informações. Não existe um cruzamento, mas veja bem para o outro lado, eu pergunto assim, se você faz uma compra em uma determinada loja de Caxias, de um valor lá elevado, você vai na outra loja, a primeira coisa, não, você não tem condições de fazer mais essa compra. Então o que precisa de imediato, sim, uma intervenção do Banco Central e as forças vivas de Caxias e que junto com o PROCON, que haja um jeito de mudar a lei, que lá o idoso está desprotegido nessa área. E também faço uma recomendação que o idoso cuide do seu cartão, não empreste, porque geralmente quem faz mais empréstimo, aí se você vai fazer uma pesquisa, são pessoas da família, precisa para cobrir uma dívida daqui e dali, que cuide do seu cartão, da sua senha, principalmente, que não empreste, a não ser que seja lá de extrema sua confiança, porque isto é muito perigoso, é muito perigoso. O mandado de segurança, né, que o PROCON está respondendo, e foi uma das questões que a gente pode abordar em relação a uma financeira aqui em Caxias do Sul. Até gostaria que você citasse isso em relação ao que o PROCON vem fazendo diretamente com financeiras. Bom, nós estamos no Estado de Direito e que continue assim. Evidentemente que qualquer fornecedor que sofra alguma medida por parte de um órgão fiscalizador, como é o PROCON municipal, que ele, no caso, possa recorrer ao judiciário. Mas, assim, publicamente foi assinalado lá a todos os presentes em audiência pública que o PROCON não ficaria inerte em relação à questão, não se restringiria a aplicar multas. Porque aqui no Brasil, por exemplo, falando em operadores de telefonia, são bilhões de multas aplicadas e não recolhidas. Por exemplo, a empresa Oi, que tem a obrigação de trazer a telefonia fixa junto com o serviço de internet ao município, ela tem lá bilhões em pendência. O maior credor dela são multas aplicadas. Tudo porque não há adequação àquilo que seria o básico, o elementar, que é o serviço que nós precisamos. Então, se multa sozinho não resolve, então nós precisamos agregar outras medidas. E nesse sentido, lá foi sinalizado que todas as financeiras aqui receberiam uma varredura
em caráter fiscalizatório, no que tange aos documentos, e aí sim encontramos uma financeira especificamente que não atendia absolutamente nenhum requisito legal, em que pese o prazo transcorrido, em que preze um prazo até maior, informalmente concedido pelas dificuldades do dia a dia da fiscalização, ainda assim fizemos a ação, que é a suspensão da comercialização, não uma medida mais forte, porque senão inclusive geraria prejuízo até os demais já clientes ali locais, mas enfim, é um direito da empresa, ela recorreu junto ao Poder Judiciário, e agora o PROCON se absteve da medida, mas é uma discussão que está sob júdice, ou seja, judicialmente vai ser tratada. Ali o PROCON Caxias do Sul, através do município, vai fazer a defesa porque entende que ela está irregular e nós não queremos empresas irregulares. Ora, se as empresas financeiras regulares todo e diariamente motivam a procura de consumidores lá para promover denúncias e queixas, imagina aquelas que simplesmente não têm a documentação em dia. Que garantia nós podemos dar? Então, é uma prerrogativa, evidentemente, de qualquer empresa, mas isso é para deixar bem claro que aquilo que nós assinalamos publicamente está sendo feito e outras medidas serão tomadas. Nós não estamos parados nisso aí. E estamos tendo, sim, a coragem institucional para enfrentar essa matéria que o nosso vice-presidente aqui deixou muito bem claro, seria uma responsabilidade do Banco Central do Brasil. Por sinal, a única instituição fiscalizatória que foi convidada e não compareceu junto à audiência pública. O único que deveria e que tem o poder de definir a questão foi justamente o que não esteve presente. E eu assinalei isso ao Banco Central. Eu disse, olha, vou aproveitar aonde eu tiver a oportunidade para deixar isso bem claro. Porque, meus idosos aqui queridos, se hoje a situação está do jeito que está, é por um modelo de negócio. E esse modelo de negócio não é o PROCON, não é o governo municipal ou a Câmara Municipal que define. Isso aí é lá no Banco Central. E é bom também que todos os nossos telespectadores saibam e não percam a oportunidade de, por qualquer iniciativa dessas sendo lesado, denuncie, denuncie, procure os direitos. Aliás, daqui a pouquinho eu vou pedir também ao Dr. Orne que nos fale um pouquinho sobre onde o cidadão pode acessar o código, que também é disponível, o Código de Defesa do Consumidor, e esse será alguns dos pontos que nós vamos tratar no próximo bloco aqui do Cidadania. Você não vai embora. Fique com a gente e já já estaremos de volta. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Estamos de volta com Cidadania na TV Câmara, canal 16 da NET, o seu painel trazendo informações que dizem respeito à grande cidade de Caxias do Sul e à região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. São assuntos que desenvolvemos com a iniciativa de trazer o questionamento para convidados que hoje estão tratando sobre o direito do consumidor. E claro, se pegarmos e fazermos uma análise diretamente sobre o direito do consumidor, são muitas as estratégias e os problemas usados por golpistas, estelionatários e muitos outros no sentido de fazer com que o consumidor seja passado para trás, logrado e até vítima de golpe. O golpe da praça, muitas vezes, está relacionado aos idosos, a também muitos trabalhadores, sejam eles de diferentes setores, não só agricultores que hoje estão aqui, também com a sua categoria falando sobre as dificuldades encontradas. E mesmo o PROCON Caxias, colocando à disposição toda a sua infraestrutura no sentido de viabilizar com a justiça, com a lei, a possibilidade de qualquer irregularidade encontrada. Mesmo na compra. Você está querendo fazer ou já fez uma compra pela internet e essa compra não chegou?
né? São milhares de pessoas que hoje estão deixando de comprar em lojas físicas, comprando livro, comprando eletrodoméstico, em diversas lojas virtuais, e isso também tem sido um problema para muitas relações entre consumidor, comprador e empresa. E é por isso que nós estamos trazendo para discutir no programa de hoje o coordenador do Procon Caxias, Luiz Fernando Horn, ainda o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, e o vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Abrelino Dal Bosco. Rudimar, você falava sobre a questão da telefonia, né? Em contraponto com tudo que vem sendo feito pelo Procon, os atos governamentais de governo que autorizam essas liberações para telefonias e outras situações de empresas também, como, por exemplo, compra e venda de produtos, né? O homem que está no campo, ele também tem que ter acesso a isso pela internet. E vocês falaram em outros momentos, principalmente no interior, que é a responsabilidade de se ter um sinal, o sinal de internet, não só de telefone, para se fazer tudo isso, né? Todas essas compras, envolvimentos comerciais e tal. Para onde vamos? Há, no teu entender, a possibilidade ou que o governo fiscalizasse também lá no início, Horn, as próprias concessões, a Anatel faz isso, mas com mais rigor. De que jeito poderia acontecer isso? Porque me parece que o Procon faz o seu papel e tal, e como o Horn citou, as agências reguladoras não fazem em muitos momentos. E aí fica até um pouco indiferente para o próprio Procon, que precisaria das ajudas de uma Anatel, por exemplo, e que está muito distante do agricultor ou do consumidor. Não, com certeza. Inclusive nós participamos na época que deu o problema do famoso 504, que muitos tinham no nosso interior. Inclusive nós participamos da audiência pública em Porto Alegre, onde a Anatel não se fez presente, que era o que mais devia estar lá. Então, realmente está muito longe. Nós temos trabalhos aqui, parcerias com o Procon, de trabalhos que foram feitos justamente de mapeamento, de reuniões, justamente, inclusive audiências públicas que foram feitas aqui na Câmara de Vereadores, para tentar resolver o problema. Mas, na realidade, também aqui nós tivemos a ausência da Anatel. Então, realmente, a Anatel está muito longe ainda. Aí tu chega a te perguntar, mas, na realidade, é órgão fiscalizador para ficar de que lado? Do consumidor ou da operadora em si. Então, essa com certeza, isso é uma falha que existe, e nós percebemos em vários momentos quando se criou uma dificuldade, até numa parceria com o Procon foram feitos vários trabalhos, inclusive um que rendeu o resultado da instalação de uma torre lá em Criúva, no distrito de Criúva, que realmente é o distrito mais distante, um dos maiores distritos em área de Caxias do Sul, e ao mesmo tempo o nosso trabalho, o trabalho do Procon, enfim, de todos, para resolver o problema, mas a falta do apoio do órgão fiscalizador. Quem devia pressionar as operadoras a realmente resolver o problema não é feito. E o pior de tudo é que quando há uma audiência pública que eles deviam estar lá justamente para se colocar do lado, ou ao mesmo tempo ele ser o regulador, realmente cobrar da operadora de que ela tenha que agir e fazer, ele não se faz presente, e ao mesmo tempo, quando se faz presente, praticamente não assume. Caxias do Sul perdeu a possibilidade de, no último pleito, eleger alguns dos seus representantes, ao menos da cidade, num pleito eleitoral, principalmente na Câmara Federal e Senado. Isso dificulta ainda mais, porque não te parece que agora está se faltando também um ponto de relação entre Brasília e Caxias do Sul? Não, com certeza. Claro que Caxias do Sul, pelo tamanho da cidade, com certeza nós devíamos ter no mínimo 2 representantes. Não estou falando na Câmara Federal, praticamente nós não temos nenhum. Há possibilidade de ter ali na frente, conforme o governo que se elegeu, ter talvez a possibilidade. Mas realmente isso também é uma dificuldade que realmente
pode ser um ponto de ajuda realmente para tentar resolver esses problemas. Mas, claro, nós tivemos em alguns momentos a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara de Caxias do Sul, fazendo esse trabalho de tentar ajudar para resolver os problemas. Então, todo esse trabalho que foi feito com o PROCON, se nós tivesse uma ajuda do órgão fiscalizador, talvez poderia ter resolvido, né, Luiz Fernando, vários problemas. Mas como o órgão que deve colocar para a operadora e fazer com que ela cumpra as regras, ele não está presente ou, ao mesmo tempo, não toma partido realmente de quem tem que fazer isso. Então, realmente é difícil quando você vê um órgão que devia cobrar da operadora, principalmente que nós estamos falando de telefonia celular e acesso à internet, e não o faz. Isso realmente é muito difícil. E não fica uma coisa também... um prevalecimento assim por parte de órgãos governamentais, para o próprio PROCON, você como coordenador, né, que realiza com uma turma e com muitas outras pessoas no intuito de agilizar os processos contrários ao consumidor, as fraudes, os golpes, mas não tem aquela queda de, às vezes, sentir, olha, a Anatel, outras agências poderiam fazer mais, já que aqui o PROCON, em outras cidades e tantas cidades, realiza um trabalho no intuito de correr contra o tempo para o cuidado e para o reverter de situações que são complicadíssimas. E aí você olha para uma esfera um pouco mais globalizada e não vê essa garantia. Eu acho que algumas coisas nesse sentido vale a pena esclarecer. Num primeiro momento, dizer que o PROCON municipal ele atende às consequências da relação de consumo problemática. Seja que área for, que segmento for, nós não temos o poder de mudar os modelos de negócio. E os modelos de negócio, eles vêm estabelecidos lá pelas agências. São diversas agências que nós temos nesse país. Então, procede aquilo quando se fala que nós precisamos, né, o Brasil, o país precisa de agências que não estejam tão alienadas à realidade do ser humano comum, que somos nós, os pobres mortais aqui. É muito fácil ficar distante lá de um gabinete, certo? Olhando números macros, estatísticos, mas a bem da verdade é que existe uma outra realidade muito diferente do que os acomete. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que, na verdade, no que diz respeito à telefonia, por exemplo, móvel ou sinal da internet, ela foi feita e desenvolvida na sua política de instalação e expansão numa época em que o sinal da internet e também o sinal móvel de telefonia não era uma necessidade. Então, é um investimento e expansão autossustentável. Essa é a verdade, é o nosso modelo adotado. Então, começam-se nas grandes metrópoles, o investimento é feito, ele é reposto a partir dos serviços cobrados. Com esse ganho, digamos assim, as próprias telefonias investiriam na sua expansão gradativamente. Hoje nós temos previsto pela regulação da agência, da Anatel, que Caxias tem que ter uma cobertura, não de 100%, né? Mas, enfim, pelo menos de 30 quilômetros, num raio, a partir do ponto sede. Aí há uma discussão, se é do ponto sede, o que é? É o centro administrativo ou a partir do término do perímetro urbano num raio de 30 quilômetros? Então, nem a própria agência nos deixa claro isso. Ora, se a própria agência que é responsável, o que dirá os órgãos de menor envolvimento ou menor estrutura, como nós, ou as entidades que estão aí interessadíssimas. Só que o que mudou, e mudou muito, certo? É que não é mais a internet, nem o telefone móvel, uma situação de luxo. Como já dito antes aqui, é uma necessidade. E hoje as pessoas que não detêm isso, elas estão sendo excluídas digitalmente, e isso fala uma desigualdade no tratamento. Porque hoje a pessoa que não tem, por exemplo, acesso ao telefone, não tem acesso à internet, ela está desprovida de direitos básicos da cidadania. Em todos os sentidos, é oportunidade de trabalho, é conhecimento, é complementação em pesquisa para um aluno lá do colégio, é o que for. E isso não é mais admissível. Só que, infelizmente, a política nacional, no que diz respeito à cobertura de telefonia e cobertura de internet, ela continua ainda arraigada, apegada àquela ideia de que isso aí são serviços plus, serviços de luxo. E isso tem que mudar. Seu Brelino,
O transporte também é uma reclamação, não é? Dos tantos aposentados aí que tem previsto em lei algumas defesas que não são cumpridas. Na verdade, desde 2011 que a Associação dos Aposentados vem lutando para que seja cumprido o decreto 15.777, de 12 de maio, e não está sendo cumprido, que são 4 empresas do intramunicipal. Aqui de Elas Caxias do Sul. cumprem parte, depois de muita pressão, estão cumprindo a lei federal. Só que a lei municipal, eles alegam que ela não foi regulamentada e foi se empurrando com a barriga até hoje, desde 2011. Não faltou denúncias. Levamos denúncia ao Ministério Público com os comprovantes dos tickets de cobrança e está se arrastando. Então, o que precisa é que seja regulamentado também, porque nós somos o idoso que vem de Vila Oliva, ele é um consumidor. Uhum. E por isso que estamos aqui para denunciar realmente o que está acontecendo. Eu ficaria a tarde toda vendo, mas volto a falar agora de novo das financeiras. Se não for tomado uma providência urgente, via Banco Central, que regulamente tem que dizer que mude a lei, porque isso tem que ser mudado a lei. A lei hoje é aquilo que falei antes. Se faz em qualquer banco, quando vê, a pessoa deve aquilo que jamais pode pagar, nem os filhos, nem os netos. Uhum. Isto é o que eu vejo hoje, é o maior problema. Vai se tornando uma bola de neve. Uma bola de neve. Então está muito difícil, sim, mas vamos lutar que isso um dia aconteça. Antes que a gente termine o programa de hoje, eu gostaria de, já agradecendo aos nossos debatedores, solicitar ao coordenador do PROCON Caxias que nos falasse um pouquinho e brevemente sobre os mecanismos. É sempre importante lembrar a qualquer movimento de irregularidade que você, porventura, cidadão, ache que está sendo lesado de forma imprópria e que poderia buscar mais informações e até mesmo uma defesa, como é a dos direitos do consumidor através do PROCON. Antes de mais nada, nesse aspecto, eu preciso destacar esses outros golpes que são praticados por estelionatários na rua, até citaste isso. Tá? Então, principalmente o consumidor idoso ou aquele que realmente não tem escolaridade, evidentemente que são as vítimas primeiras e muitas vezes situações de irreversibilidade. Nem a polícia consegue reverter o prejuízo que a pessoa acaba sofrendo. Então, nesse sentido, denuncie. O PROCON recentemente tomou ciência de uma situação desse feitio, onde ali não tinha nada a ver com financeiras, sim, era outro foco, era outro segmento, mas imediatamente tomou conhecimento, colocou a fiscalização, fez o levantamento, buscou apoio policial e fechou o estabelecimento. E assim será com outros também. Agora, nesse sentido, nós precisamos da ajuda das pessoas. E outra coisinha para terminar nesse aspecto, não acredite no milagre quando é muita promessa, tá? Porque a tendência é essa, alguma coisa ali não está certo. Então, na pior das hipóteses, venha, nos visite, nós temos o maior prazer em recebê-los. Na Visconde de Pelotas, 449, como eu disse, de segunda a sexta-feira, das 10 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia, pelo 151, pela internet para fazer denúncia, reclamação ou tirar dúvidas. Acesso ao Código do Consumidor. Ele está hoje pela internet, mas quem precisar, nós temos lá um exemplar à disposição, inclusive bem atualizado, foi recém-feito, tudo para quê? Para que as pessoas tenham um pouquinho mais de proteção e defesa. E é o que a gente prevê também nessa possibilidade de estar levando até você, através do Cidadania, um pouco mais sobre os direitos do consumidor, os seus direitos, os nossos direitos e, além de tudo, envolver-se com alguns dos problemas que têm sido referência e uma grande dor de cabeça para muitas famílias. E claro que a gente não fala em dor de cabeça por uma simples representação, mas sim por um problema de vida. Por pessoas que acabam se endividando,
Por exemplo, como é o caso de muitos dos nossos aposentados e pensionistas que trabalharam toda a vida e por um detalhe perderam tudo o que guardaram. Essa é a relação que queremos também com os agricultores, com as coberturas de telefonia e com a sua participação, com a sua dúvida, colocar à disposição o canal da TV 16 da TV Câmara Caxias através do Cidadania. Nós nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!